À luz do texto de Efésios 3,17, nós vamos pensar sobre o tema dono ou hóspede, o lugar de Cristo em nosso coração. O texto é Efésios 3, verso 17, diz assim a palavra de Deus. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te damos graças, porque o Senhor tem sustentado a cada um de nós com a sua bondade. Obrigado por sua provisão diária, contínua, permanente, fiel em nossas vidas. Nós te louvamos por cada um dos irmãos que voluntariamente, com alegria, em obediência à tua palavra, em sinal de afeição por ti, tem contribuído para o sustento desta casa. A nossa oração é que haja sempre contentamento e alegria no ato de dar. Oramos por aqueles que eventualmente estejam passando por dificuldades de natureza financeira, que possam ser socorridos pelo Senhor, que nesse tempo de dificuldade possam aprender um pouco mais sobre o exercício da verdadeira fé, que lança sobre o Senhor toda ansiedade, pois tu sempre cuidas de nós. Abençoa os pais de família, Senhor, que têm a responsabilidade de prover o seu lar. Senhor, que eles também, de uma maneira muito especial, possam dia a dia experimentar o teu cuidado paternal. Que toda a igreja possa testemunhar, Senhor, a provisão do Senhor em cada necessidade real. É com gratidão que oramos, pois sabemos que o Senhor tem nos abençoado nessas áreas também. Nesse momento pedimos uma bênção especial pela pregação da tua palavra. Ó Senhor, oramos para que o teu Espírito nos ensine, para que possamos te servir com mais alegria, excelência e integridade. Por Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto para mim é um dos textos mais encorajadores, porque Paulo vai abordar uma questão aqui que para mim é fundamental no exercício da vida cristã. Eu já disse aos irmãos e quero reiterar que Paulo, sem dúvida, foi um grande teólogo, na verdade, o maior teólogo do cristianismo. Ele foi o maior plantador de igrejas, foi um missionário notável, mas uma qualidade que Paulo tinha, que também era excepcional, é que Paulo era um pastor. Pastor não é título, pastor é dom. E Paulo recebeu esse dom, o dom de cuidar de pessoas. E o texto que nós lemos está inserido em uma oração, que é uma coisa belíssima, uma das mais lindas orações registradas nas Escrituras. Observe o contexto. Paulo está preso, mas a palavra de Deus está livre, sempre estará livre. E de dentro de uma cadeia romana, Paulo escreve uma carta aos Efésios, embora essa carta possivelmente tenha circulado entre outras igrejas da Ásia Menor, chegou primeiro em Éfeso, capital política da Ásia. E aqueles cristãos na cidade de Éfeso leram esta carta e foram muitíssimo encorajados, porque é uma carta pastoral, ela contém doutrina e também contém exortações pastorais, exortações éticas. E nesta relação entre doutrina e ética, Paulo insere uma oração, repito, que é uma beleza, um encorajamento grande para nós todos, para toda gerações de cristãos. E nessa oração que Paulo fala, antes de examinar o conteúdo dela, eu queria destacar duas coisas. Primeiro, a natureza da oração. Faça esse exercício mais tarde. Leia toda essa oração de Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 3. Qual é a natureza dessa oração? É de um caráter espiritual. Paulo está preso, e quem são os cristãos em Éfeso? Eram pessoas simples. A maioria daquelas pessoas eram escravas. A escravidão era uma conjuntura social no Império Romano. Elas eram analfabetas, elas eram pobres, elas tinham muitas necessidades. E Paulo poderia ter pedido a Deus bênçãos em várias áreas para aqueles irmãos. Mas ouçam, leiam atenciosamente qual é o conteúdo da oração de Paulo em favor daqueles irmãos. Paulo faz petições de natureza espiritual, não que as outras coisas não tenham seu valor, mas Paulo está sendo norteado, guiado pelas orientações que o próprio Jesus Cristo deu ao seu povo. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E Paulo, então, pede, entre outras coisas, para que Cristo habite no coração dos Efésios. Porque se Cristo habitar no coração do seu povo, as demais coisas, certamente,
serão acrescentadas. Paulo faz, além de uma oração espiritual, de natureza espiritual, uma oração específica. E ele põe diante de nós uma coisa que, a grosso modo, parece estranha. Observe que Paulo está se dirigindo a crentes. Paulo não questiona, Paulo não coloca sob suspeição a autenticidade da fé deles. E agora Paulo diz: eu oro para que Cristo habite no vosso coração. E aí, de imediato, surge uma questão. Cristo não habitava no coração deles? Eles não eram crentes? Por que Paulo faz essa oração? Bem, observe que nós estamos diante de uma passagem que vai provocar a nossa reflexão. Eu queria sua atenção para examinar esse texto, porque ele é profundo e altamente instrutivo. Observe que a Escritura nos ensina que no momento em que um pecador se arrepende dos seus pecados e confia em Cristo, ele, tal como todos os demais cristãos, ele entra para o corpo de Cristo, ele se torna a habitação do Deus vivo. O Espírito de Deus passa a viver em nós. Cristo faz morada em nós na pessoa do seu Espírito. Paulo já havia ensinado isso em outros momentos, portanto, Paulo não está aqui entrando em contradição. Uma hora disse que o Espírito habita em nós e agora dizendo: olha, eu estou orando para que Cristo habite em vocês. Cristo habitava ou não habitava? Bem, há duas passagens que Paulo, em outros momentos, vai provocar a reflexão. Primeiro, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Paulo está aqui chamando os cristãos a fazer o que os puritanos ingleses chamavam de autoexame diário. Examinar o próprio coração. Eu carrego em minha vida as marcas distintivas do novo nascimento? Eu tenho frutos que denunciam, que expõem a autenticidade da minha fé? Paulo está dizendo: examinai-vos, provai-vos. Cristo habita em vocês? Vocês são de fato de Deus? São filhos de Deus? Em outro momento ele vai dizer aos romanos: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, para Paulo, isso aqui é um ponto inegociável. O cristão é a habitação de Deus. Ora a linguagem é habitação do Espírito, ora a linguagem é habitação de Cristo. Cristo habita em nós por meio do seu Espírito. Isso é um ponto pacífico. Portanto, essa passagem parece sugerir, e outras mais, que fica estranho aquela oração de Paulo. Ao mesmo tempo que ele reconhece que todo cristão é habitação de Cristo, habitação do Espírito de Deus, agora ele está orando para que Cristo habite no coração dos Efésios. E aqui, antes da gente examinar o verso, mais uma vez, algumas considerações. A simples leitura da Bíblia é útil, mas não é suficiente. E pode soar escandaloso o que eu estou dizendo. É útil, mas não é suficiente. Nós precisamos ler as Escrituras em diálogo com a tradição cristã. Pensa comigo um pouquinho. Quando você abre a sua Bíblia na sua casa, em qualquer outro lugar, quando você vai ler uma passagem, seja ela qual for, pensando no Novo Testamento, 2.000 anos. Pensando no Antigo Testamento, quase 4.000 anos. De leituras. Pessoas antes de nós leram o texto bíblico, examinaram o texto, pregaram a partir dele, de modo que a gente precisa aprender com aqueles que nos antecederam. Nós precisamos abrir as Escrituras com humildade e aprender com outros. E na história da igreja cristã, essa passagem foi pregada exaustivamente como um encorajamento, um chamamento para que cada cristão pudesse viver uma vida de maior intimidade e comunhão com o Senhor. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Essa oração é de uma profundidade que os mais dedicados estudiosos, os santos da igreja, já confessaram seu senso de insuficiência e incapacidade diante dessa passagem. Eu estudei com um rapaz, ele era de Curitiba, ele era alpinista. Ele dizia que quando você chega nas alturas, determinadas alturas, ele fala que a escalada fica mais difícil porque falta fôlego, ar, o ar fica rarefeito. E nós estamos diante de uma passagem que é nas alturas. Esse texto tem muito a nos ensinar. Estamos num dos picos altos das Escrituras. Pois bem, o que é que essa passagem significa? O que é que ela nos ensina? Vamos lançar mão aqui de um professor para nos instruir. Warren Wiersbe, por mais de 50 anos, pastor em uma das mais expressivas igrejas no sul dos Estados Unidos. Olha o que ele diz em seu comentário, exaustivo comentário. O verbo habitar significa literalmente fazer morada e sentir-se em casa.
Sem dúvida, Cristo já residia no coração dos efésios. Pois, de outro modo, Paulo não teria se dirigido a ele como santos. Paulo está pedindo que o povo de Deus tenha uma experiência mais profunda com Cristo. Seu desejo é que Cristo não apenas habite, mas também se sinta em casa no coração dos cristãos, indicando uma comunhão mais íntima, não um relacionamento superficial. O que Paulo está pedindo, como um bom pastor, em favor das ovelhas, em favor dos cristãos em Éfeso, é que eles tenham uma experiência mais profunda, mais consistente, mais superlativa, mais profunda, mais íntima com Cristo. Olha, eu estou orando por vocês, para que Cristo habite no coração de vocês. Eu sei que Ele já habita, mas por vezes Ele habita como estrangeiro, Ele habita como hóspede, Ele habita como alguém que vem, mas de alguma maneira é colocado para fora. Eu oro para que ele se sinta dono, proprietário, presidente, toma posse do seu coração, que ele seja soberano, senhor da sua vida. É o que Paulo está dizendo. E o que confirma esta leitura, que ainda há pouco eu citei aí o pregador Warren Wiersbe, são exatamente as palavras que Paulo emprega aqui, que lançam luz sobre essa interpretação, sobre essa perspectiva. O verbo habitar na língua grega, via de regra, há duas palavras para ela, e Paulo usa ambas. E os irmãos vão entender essa passagem à medida que a gente fizer a leitura de dois versos subsequentes. Vejamos. Olha o que ele já havia dito no capítulo 2. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Paróikel. Mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Essa palavra paróquia, de onde vem paróquia, é a ideia de que alguém habita temporariamente. Então Paulo diz, olha, vocês já não são estrangeiros, nem peregrinos, alguém que está de passagem. Ele usa o verbo habitar como um peregrino, como alguém que habita de passagem. Essa é a primeira palavra. Agora, na oração que nós lemos, Efésios 3, verso 17, ele emprega outra palavra. E assim também, habite katoikel, Cristo no vosso coração, pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor. Qual é a diferença? O primeiro conceito de habitação é uma habitação temporária. O segundo, de Efésios 3,17, é uma habitação permanente. Como dono, como proprietário, como alguém que é senhor. O que é que Paulo está dizendo, portanto, aqui? Para citar um outro notável pregador da igreja, dessa vez um anglicano, quando ele diz, a palavra que foi escolhida é uma palavra que expressamente denota residência em contraste com alojamento. A habitação do dono da casa no seu próprio lar, em contraste com o viajante que sai do caminho para pernoitar em algum lugar e que no dia seguinte já terá ido embora. Paulo está pedindo, portanto, ao Pai que Cristo, pelo seu Espírito, se estabeleça nos corações dos cristãos como um soberano, como um monarca absoluto, que não está de passagem, mas está ali para viver e reinar absolutamente, permanentemente, por toda a eternidade. Se você fizer a leitura desse verso, em algumas outras versões, daí é importante ter algumas versões diferentes, na linguagem de hoje, esse verso diz assim, peço também que por meio da fé Cristo viva nos seus corações. Paulo está pedindo para que Cristo tenha permanente habitação, Cristo viva nos vossos corações. É uma expressão profunda que nos ensina muito. Paulo está orando como um pastor, que olha para uma igreja e percebe que sutilmente eles podem viver na religiosidade, conhecendo algumas verdades na mente, mas que não tem nenhuma influência sobre a vida, que reconhece Jesus Cristo como Senhor, que reconhece o nosso Salvador como Senhor, mas que na prática, no dia a dia, não demonstram afeição, amor por Cristo. Paulo, portanto, está orando para que Cristo habite, viva, reine no coração do seu povo. E antes de prosseguir mais uma vez, preciso dizer algumas coisas. A petição de Paulo é feita em favor dos que já são crentes. E esse é um assunto que nós temos que abordar em relação à vida da igreja. A igreja precisa crescer na comunhão, na intimidade com o Senhor. Na liturgia nós lemos o texto da carta de Jesus à igreja em Éfeso. Leia depois exaustivamente esse texto, pormenorizadamente. O que você vai encontrar ali? Uma igreja missionária, a igreja em Éfeso era missionária,
Era uma igreja que era ortodoxa, ela não tolerava falsas doutrinas, tanto é que ela é elogiada por rejeitar obras dos nicolaítas, hereges que deturpavam a mensagem do evangelho. Era uma igreja conhecida pela bondade com a qual ela socorria o necessitado, uma igreja que tinha muitos predicados. Mas Jesus dizia assim, ó, tenho porém contra ti uma coisa, vocês abandonaram o primeiro amor. Vejam como isso é curioso. Uma igreja pode ser missionária, ela pode ser muito boa de teologia, ela pode ser muito caridosa e Cristo está do lado de fora. Por isso Jesus vem e diz, lembra-te de onde caíste, arrepende, volta à prática das primeiras obras. Então, é um assunto de natureza pastoral. E a petição de Paulo é por todos os cristãos, é por você que aqui está hoje. E esse tem sido um drama que tem perturbado a igreja em todo o decurso dos séculos. A religiosidade fria, frívola, gélida, sem afeição, sem um coração afeiçoado pelo Salvador. E aí Paulo está orando como um pastor. Eu não quero que vocês simplesmente façam profissão de fé. Eu quero que vocês tenham uma fé viva, que Cristo habite, que Cristo viva, que Cristo reine, que Ele seja o amado do coração de vocês. Isso faz toda a diferença. Quando a teologia que ilumina a nossa mente também aquece o nosso coração. E Deus sabe quantos nessa noite aqui de fato o amam, de fato estão afeiçoados a Ele. E eu oro para que Cristo viva em vossos corações. Bernard de Claraval foi um monge, um teólogo francês, ele viveu no século XI, escreveu várias obras, é muito reputado por ser um grande pensador daquele período da Idade Média, mas ele conseguia coadunar essa grande erudição teológica que lhe era comum, peculiar, e também espiritualidade, paixão pelo Evangelho, paixão por Cristo, afeição. Ele tem várias notas em seu diário, em textos que ele escreveu, sobretudo um comentário de Cântico dos Cânticos, que ainda hoje é publicado, tamanha a importância e o valor da sua obra, e ele diz em algum dos seus textos o seguinte, olha só a linguagem que ele usa, a linguagem de afeição por Jesus. Jesus, o só pensar em ti enche o meu peito de doçura, ó esperança do contrito, ó alegria dos humildes, aos que compreendem quanto és bom, quão bom tu és aos que te procuram. Mas que dizer dos que te procuram, dos que te encontram, perdão? Nem língua nem pena pode mostrar. O amor de Cristo, o que Ele é, só os seus amados é que o sabem. Ele está usando a linguagem poética para dizer, ninguém sabe o que é o amor de Cristo, senão aqueles que experimentam esse amor. A fé cristã envolve o elemento cognitivo, de reflexão, passa pela valorização da mente, mas não é só isso, passa pela experiência diária e permanente com o Senhor, de conhecer a Cristo, não de ouvir falar, mas de andar com Ele, de ter comunhão e ter intimidade. E aqui você vê nessa oração, Efésios 3,17, o maior teólogo da igreja, falando de teologia, mas não apenas de teologia, falando de experiência com Cristo. Eu oro, meus irmãos, para que Cristo habite no coração de vocês. Eu estou nessa cadeia, preso, algemado, mas eu estou plenamente contente, porque eu sei quem é o meu Redentor. Na linguagem que ele mesmo vai usar, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso, para guardar o meu tesouro até o dia final. A versão pastoral deste texto, a pastoral publicada pela editora Voz, diz que Cristo, pela fé, em vossos corações arraigados e consolidados no amor, habite pela fé em vossos corações. Bem, quem tem Jesus em sua vida precisa parar e pensar, Cristo é hóspede ou é dono em meu coração? Ele reina, porque observe, por que essa linguagem? Por uma razão muito simples, nós estamos num período de férias, correto? Então é comum visitar parentes, sair daqui para visitar parentes, ou também receber parentes. Por mais intimidade que você tenha com alguém, há uma distinção entre ser hóspede e ser dono. Quando você é o dono da casa, você tem o quê? Liberdade. A casa é sua. Correto? Você pode ficar mais à vontade na maneira como você se veste, na maneira como você se alimenta, nas coisas que estão lá na sua casa. Quando você recebe uma visita, quando você está ali como um hóspede numa casa, um hóspede bem educado não sabe nas gavetas das pessoas, mexendo, dando pitaco. Um hóspede bem educado não é assim que se comporta. Quando Cristo é dono da nossa vida, Ele não tem reservas em abrir as gavetas mais escuras da nossa alma. Mas quando Cristo é apenas um hóspede, a gente fica cheio de, ei, aí você não pode mexer não.
quem manda aqui sou eu. E há muito crente que não verbaliza isso, mas nas atitudes diz, Senhor, Tu és Senhor em algumas áreas, na minha vida quem manda sou eu. E o que Paulo está dizendo? Deixa que ele seja Senhor, dono, em todas as áreas da sua vida. Ele tem que ser o proprietário do seu coração, e não apenas um hóspede, porque o hóspede tem limitações. O dono, a liberdade é irrestrita. O Dr. Russell Shedd, saudoso pastor Russell Shedd, nessa mesma direção, olha o que ele vai dizer, vejam que é uma tradição hermenêutica, interpretativa. O uso da palavra katoikel nessa passagem significa tomar conta de toda a casa, tendo procuração ou autorização completa, de forma a poder fazer limpeza nas despensas se quiser, mudar a mobília como quiser, jogar fora o que quiser. Ele é o dono da casa. Um hóspede não pode jogar mobília fora. Um hóspede não pode ficar mudando as coisas de lugar. Um hóspede não pode ficar mexendo naquilo que não é sua competência, mas o dono pode. E a questão é, quem é Jesus na sua vida? É dono ou é hóspede? Eu temo, meus irmãos, que, de modo muito sutil, por vezes, Cristo é apenas um hóspede de nossa casa, convidado às vezes, quando a gente julga conveniente. Mas não há outro caminho, não há via média. Ou ele é Senhor, ou ele é dono, ou ele é um hóspede, um estrangeiro na nossa vida. Quais são os meios de graça pelos quais Cristo pode assumir o controle da nossa vida? Quais são os meios através dos quais Cristo pode assumir a propriedade do nosso coração? Não há receita de bolo, o que há são as velhas práticas, os antigos exercícios espirituais, que a gente chama de meios de graça, palavra e oração. Por que a palavra? Vejam a palavra de Deus. Se você, de fato, quer ser um cristão que tenha estatura espiritual, afeição por Cristo, uma fé mais consistente, mais robusta, uma comunhão maior com o Senhor, você não poderá chegar a esse estágio da vida cristã à parte da palavra de Deus. Estamos no primeiro mês do ano. É comum ouvir, final do ano, início de um outro ano, os desafios de ler as Escrituras, de ler a palavra, de priorizar o texto bíblico. E muitas vezes a gente chega no final do ano frustrado, porque as circunstâncias foram difíceis, muita luta, muito problema, muita dificuldade, e a gente fala, caramba, fiquei pelo caminho. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é simplesmente ler, por desencargo de consciência. É abrir as Escrituras para alimentar a alma. Deus fala por meio da sua palavra. E a palavra de Deus, ela causa um impacto sobre a nossa vida que nenhum de nós pode mensurar. É a palavra que nos salva, é a palavra que nutre a nossa fé, é a palavra que nos adverte, que nos encoraja, que remove as cascas do velho homem que é em nós. É a palavra que nos orienta nas decisões que devemos tomar. A palavra faz tudo. De modo que sem a palavra de Deus, você não pode crescer espiritualmente. Portanto, fica o nosso encorajamento, que a palavra de Deus tenha primazia na sua vida. Olha o que está escrito em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem são aqueles que amam a Cristo? Aqueles que guardam seus mandamentos. Quem são aqueles que guardam seus mandamentos? Aqueles que conhecem a palavra de Deus. De modo que a palavra de Deus faz toda a diferença em nossa vida. Conhecer a palavra e ser governada por ela é um sinal de vitalidade espiritual. Tente imaginar a imagem de uma fogueira. Nesses dias de calor, pensar em fogueira é um problema, né? Pois bem, mas apenas do campo hipotético, apenas uma ilustração. O fogo, ele é alimentado por carvão, calor e oxigênio. Esses são os três elementos que dão combustão. A palavra, meus irmãos, é esse carvão que, aquecido pela ação do Santo Espírito, oxigenado pela oração, traz vigor espiritual à nossa vida. Tem que haver o carvão, a palavra de Deus. E a gente precisa, para manter essa chama, que a Bíblia chama em Apocalipse 2, de primeiro amor, essa chama acesa, nós precisamos da palavra de Deus. Sem isso, não há como caminhar. Vamos lançar a mão aqui de um notável pregador da igreja, o George Miller.
A imagenzinha dele aí. Esse homem é um gigante da fé. Ele viveu no século XIX, nasceu no início do século XIX e viveu muito, viveu até o finalzinho, 1898, é a data de falecimento dele. Quem foi esse homem? Embora tenha nascido na Alemanha, ele se converte aos 20 anos na Inglaterra e vive lá por toda a sua vida. Ele entrou para a história como um homem de fé, piedoso, boa teologia, caridoso, buscou fazer uma obra social sem precedentes na Inglaterra. Só para vocês terem uma ideia, esse homem deu start, o início, em 117 escolas na Inglaterra. Mais de 120 mil jovens órfãos foram assistidos pelos trabalhos que ele empreendeu. Distribuiu, à época, século XIX, 275 mil Bíblias. Sustentou 189 missionários no globo terrestre. Um homem de oração. E ele escreveu um texto, recentemente republicado pelas edições Mundo Cristão, salvo engano, chama-se A Autobiografia de George Miller. E o que esse homem vai dizer, entre outras coisas, tem uma parte no texto que ele vai assim, como eu começava o meu dia? Como é que ele começava o dia? Um homem com tanta demanda, tanta necessidade, como é que ele começava o dia? Eu quero ler para você apenas um trecho, não vai passar no slide não, mas você vai ouvir. Como é que um homem piedoso, como é que um homem que tem amor por Cristo, afeição por Cristo, que Cristo habita na vida dele, começa o dia? Isso faz toda a diferença. O que aprendi foi isso. Vi claramente, como jamais, antes que o maior e principal assunto com que eu devia ocupar-se todos os dias, era ter minha alma feliz no Senhor, satisfeita em Cristo. A primeira coisa com que me preocupar não era o quanto eu poderia servir ao Senhor, como eu poderia glorificar ao Senhor, mas como poderia levar minha alma a um estado de felicidade, satisfação em Cristo, e como poderia alimentar o meu homem interior, minha alma. Isso porque eu poderia colocar a verdade diante dos não convertidos, poderia procurar proporcionar benefícios aos crentes, poderia procurar trazer alívio aos desanimados, poderia, de outras maneiras, procurar comportar-me como convém a um filho de Deus neste mundo, e mesmo assim, por não ser feliz no Senhor, por não ter contentamento, e não estar alimentado e fortalecido em minha vida interior, dia após dia, cuidar tudo isso sem o espírito correto. E ele conclui, agora vi que a coisa mais importante que eu tinha a fazer era dedicar-me à leitura da palavra de Deus, meditar nela, para que o meu coração fosse confortado, encorajado, advertido, acusado, instruído, e que assim, enquanto eu meditava, meu coração fosse trazido à experiência de comunhão com o Senhor. Por isso, comecei a meditar na palavra de Deus, desde o princípio de manhã cedo. Começa nas primeiras horas do dia, alimentar a alma. Há muita gente desnutrida em nosso meio. Essa é a geração fitness, todo mundo preocupado com o corpo. Nunca houve tantas academias no Brasil como nesse momento da história. Isso não é ruim, isso é bom. Mas o que me preocupa é que nós estamos vivendo aí a nova helenização da cultura. Culto ao corpo e desprezo pela alma. Muita gente sarada fisicamente, mas tirasse uma radiografia da alma, moribundas, adoecidas, raquíticas, desnutridas. Você precisa fortalecer a sua alma. E isso passa necessariamente pela palavra de Deus. E você não vai crescer lendo 2 versículos, dormindo por sobre a Bíblia na última hora. O que é de maior importância deve ocupar o primeiro lugar. E a palavra de Deus deve ocupar o primeiro lugar na sua vida. Sai daqui com esse compromisso. A palavra de Deus terá a primazia na minha vida todos os dias. Se você negligenciar a palavra, você não vai poder crescer. Muito menos experimentar o que Paulo chama aqui de Cristo viva, habite em seu coração. Outro meio de graça é a oração. Oração. Palavra que a gente conhece desde os primeiros dias da vida cristã, mesmo desde os primeiros passos. Palavra oração, que também é um meio de graça. E a oração não é simplesmente falar com Deus. Envolve isso. Mas a oração é participar da comunhão trinitária. O que é isso, pastor? À medida que a gente vai crescendo na oração, deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como um atleta não começa
as suas primeiras corridas fazendo 21 quilômetros, mas ele vai ganhando condicionamento físico até superar os seus limites, quebrar recordes. É assim que funciona no atletismo profissional e até mesmo no amador. É um processo, é uma etapa. Na vida espiritual, existem também exercícios espirituais. Orar é uma arte. Você não vai orar tão bem quanto homens e mulheres que já estão experimentados na arte de orar. É um processo. Mas você precisa dar o start nisso. Você precisa crescer na arte de orar. Se nós pudéssemos depois, hipoteticamente, gravar as nossas orações, sabe o que a gente ia observar? Como elas são repetitivas, circulares, superficiais, completamente desorientadas por vezes, sem falar nas heresias contidas na oração. Mas Deus, na sua misericórdia, acolhe as nossas orações. Fala assim, vem, meu filho, nos recebe. Por quê? A gente precisa aprender a orar. E como é que se aprende a orar? Orando. Orando e dialogando com as Escrituras. Você tem um manual de oração na sua mão que você desconhece. Sabe qual é o maior manual de oração que nós temos? O saltério. Aprenda a orar com os salmos. Use a linguagem do salmista. Você está triste? Abre num salmo triste lá, pega aquelas palavras e apresenta a Deus. Está ansioso? Lê aquelas palavras. Os salmos, alguém já disse, são a anatomia de todas as partes da alma. Você encontra salmista triste, alegre, jubiloso, deprimido, incrédulo, confiante. Os salmos são um retrato da nossa alma. A gente tem que usar a linguagem do saltério, não é? Usar a linguagem bíblica. Então, assim, comece a orar e ore com consistência. Por quê? Todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Não orar é desviar-se. A falta de oração gera asfixia espiritual. Portanto, eu quero encorajar você a orar. Não é fácil, porque, como eu disse outro dia aqui, vivemos na sociedade do barulho, das multidões, da pressa, da angústia. E a gente, para orar, precisa estar com o coração quieto. Você já passou por essa experiência? Vou passar um tempo de oração. Começa a orar, pouca hora já está pensando em outra coisa, já está desconectado completamente. Só acontece comigo isso, não? Todos nós. Por quê? Nós estamos intoxicados. Intoxicados. Desliga o bezerro de ouro. Você sabe o que é o bezerro de ouro, né? Aquela caixa, está lá no centro da sua casa lá. Sabe aquela caixa? Você liga o botãozinho assim, tem um controle remoto. Desliga o bezerro de ouro. Há casas de crentes em que a palavra não tem a primazia. Quem tem são os atores globais. Programa após programa, novela após novela. Começa o dia na televisão, termina o dia na televisão. Sabe o que acontece no final? Você não cresce, se torna um raquítico, um religioso, que vem à igreja todo domingo, mas não sabe nada, absolutamente nada. Os meios de comunicação têm o seu valor. Nós estamos na vanguarda da tecnologia. Nós somos aqueles que defendem a boa ciência. Não obstante a isso, a palavra de Deus, a oração, o culto familiar, o culto doméstico, isso vai trazer um benefício que você não tem como mensurar. Primeiro a você mesmo e a sua família. Portanto, tem que ter aquele momento de desintoxicação. Já parou para passar assim, ó, uma semana em oração, quietude, silêncio, solitude? Não, é muito barulho, é muita confusão, é muita perturbação. A gente não cresce em oração. Quem mais pode nos ensinar sobre oração é Jesus Cristo. O Deus homem que orava, e orava muito. Marcos diz assim, olha só o texto bíblico. Vai passar aí o slide aí. Marcos 1,30. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Tem aqui um sermão de 3 pontos. Vou dar o esboço para vocês. Olha só. Tempo, lugar e oração. A vida de oração de Jesus. Tempo, tendo-se levantado, alta madrugada. Lugar, saiu para um lugar deserto. E fazia o que lá? Orava. Então veja a dinâmica da vida de Jesus. Alta madrugada. Homem, se você fizer a leitura dos versos anteriores, no dia anterior ele trabalhou muito, andou muito. E não foi de metrô, nem de trem, nem de táxi, nem de Uber. Foi na canela. Experimentou cansaço. Mas no dia seguinte, o que é que o texto vai dizer? Alta madrugada levantou-se para orar. E a maior desculpa que os crentes dão para não orar é porque estão cansados.
Pastor, não posso ir no culto de oração porque eu trabalho a semana toda. Aí chega no feriado, não vem. Não, é feriado, você não está trabalhando, mas hoje que eu estou cansado do feriado. Nós somos mestres nas evasivas, mas o ponto é que a gente não tem hábito de orar. Nem particular, nem comunitariamente. Razão pela qual pode visitar todas as igrejas batistas do Rio de Janeiro. Vá no culto de oração. Poucas pessoas. E talvez, para não dizer com certeza, essa seja uma das razões pelas quais nós estamos atravessando os momentos mais delicados da nossa tradição. Tem se levantado alta madrugada. Por que Jesus buscava orar? Porque a oração é prioridade na agenda de Jesus. Precisamos orar. Porque é um lugar deserto. Jesus era um homem que atraía as pessoas. Ele tinha responsabilidades. Quando o dia amanhecia, estava lá a agenda. Gente para curar, pessoas para visitar, trabalho para fazer. Então ele precisava, antes de sair para o dia a dia, ter o seu tempo com Deus. Então, observe, o dia começa cedo. Se você já vai para as demandas do dia, no final dele, o John Bunyan, pastor batista do século XVII, chegou a dizer que aquele que não busca Deus nas primeiras horas do dia, não o encontrará no final dele. Essa alta madrugada, se buscar o Senhor nas primeiras horas da manhã, faz toda a diferença. E ali orava, ele não ficava recluso para ficar simplesmente em silêncio. Ele orava, era a prática da oração. Qual é a conclusão aqui, meus irmãos? Quem é o Senhor da nossa vida? Quem é o dono do nosso coração? É Jesus? Ou será que ele não é um hóspede que vem de vez em quando nós estamos com alguma dificuldade? Veja a palavra de Jesus à igreja em Laodiceia. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse verso, Jesus se dirige, nesse verso, à igreja. Ele está à porta dos crentes, à porta dos seus discípulos. E essa linguagem metafórica de bater na porta do coração quer comunicar o quê? Qual é a ideia de ceiar? É de ter intimidade. Você não senta à mesa com o inimigo. Ele quer ter comunhão, ele quer partir o pão com você. É uma linguagem que está chamando aquela igreja à comunhão. Só que Jesus diz, olha, eu estou disposto a aprofundar o meu relacionamento com você, a sentar à mesa com você. Eu estou batendo. E é uma porta que só tem maçaneta por dentro. Ela tem que ser aberta pelos seus discípulos. O convite do discípulo, mestre, senta-te à mesa comigo. É uma linguagem pastoral bíblica. Nós precisamos atentar para isso. Qual é a minha oração na noite de hoje? Que nós possamos considerar essas palavras. Essa oração do apóstolo Paulo, ela é profunda demais. E ela nos convoca a uma reflexão e uma resposta. Cristo é dono ou hóspede de minha vida? Eu oro para que o Senhor habite poderosamente no coração de cada um dos irmãos. João 14:23 diz assim, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Faremos nele morada. Que ele possa fazer morada em sua vida. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé. Na parte interna do boletim, há uma oração dos batistas ingleses, registrada no século XVII. O título dessa oração é Ó Deus do meu deleite. Essa será a nossa oração em resposta à pregação do Evangelho hoje à noite. Ó Deus do meu deleite, teu trono de graça é a base do prazer da minha alma. Aqui obtenho misericórdia em tempo de necessidade. Aqui vejo o sorriso da tua face reconciliada. Aqui profiro alegremente o nome de Jesus. Aqui afio a espada do Espírito, cinjo a couraça da fé, ponho o capacete da salvação, colho o maná da tua palavra. Sou fortalecido em cada conflito, jamais esquivando-me da batalha, capacitado a vencer cada inimigo. Ajuda-me a vir a Cristo como principal fonte de onde as bênçãos procedem. Como a larga porta aberta para um dilúvio de misericórdia, espanta-me minha insensata tolice, que com tão ricos favores a meu alcance, eu seja lento para estender a mão e tomá-los. Tem misericórdia do meu estado mortal em razão do teu nome. Estimula-me, revolve-me, enche-me com santo zelo.
Fortalece-me para que eu possa me apegar a Ti e não Te deixar ir embora. Que Teu Espírito modele dentro em mim todas as bênçãos da Tua mão. Quando eu não avanço, retrocedo. Faz-me andar humildemente por causa do Teu bem omitido e do mal cometido. Imprime sobre minha mente a brevidade do tempo, a obra na qual se engajar, a contar a ser prestada, a proximidade da eternidade, o temível pecado de desprezar Teu Espírito, que eu nunca esqueça que Teus olhos sempre veem, Teus ouvidos sempre ouvem, Tua mão registradora sempre escreve, que eu nunca dê descanso até que Cristo seja o pulsar do meu coração, aquele que fala pelos meus lábios, a lâmpada dos meus pés. Que assim seja em nome dEle. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito sejam sobre todos aqueles que amam o Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu